Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 22. A gente teve um vídeo falando o que vocês acham que é a visão, e ninguém acertou. Todo mundo chutou lá, ninguém acertou. A visão, eu tenho o privilégio de liberá-la desde 2013. Fazem 12 anos, desde quando assumi a presidência da Lírio, que tenho a incumbência de levar o conselho de pastores, aquilo que Deus coloca no meu coração, e junto com eles a gente aceita o que Deus nos trouxe. E a visão não tem a ver só com a igreja, a visão tem a ver com a sua vida. Uma das visões que mais me marcou foi o ano da excelência. Quando nós colocamos o ano da excelência, nós nunca imaginávamos que teríamos a pandemia pela frente. Nunca imaginávamos. Porque ter excelência, quando você tem dinheiro, ter excelência com a igreja funcionando, é uma coisa. Como é que você vai ter excelência no ano que manda fechar a igreja? Mas foi o ano que nós mais crescemos. Nunca crescemos tanto quanto na pandemia. Porque a visão não tem a ver com a minha opinião. A visão tem a ver com a expectativa do céu sobre nós. Vamos lá. 1 Reis 3, 22, diz assim: a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o seu é o que está morto. A primeira, porém, insistia: não, o que está morto é seu, o meu é o que está vivo. Assim, elas discutiram diante do rei. Curve sua cabeça. Senhor, nos minutos que temos aqui pela frente, acenda o nosso coração. Libera sobre nós tua graça, teu amor e tua bondade. Quebra todo embaraço do inferno, toda seta maligna. Esta é uma igreja de visão. Esta é uma igreja de propósito. Esta é uma igreja que segue a nuvem do teu coração. Não somos uma igreja de moda, não somos uma igreja de temporada. Já são 46 anos inabaláveis, 46 anos seguindo o Criador, e vamos continuar assim, porque o Senhor é o nosso guia. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar levando você direto para um tribunal nessa manhã. Mas não é um tribunal qualquer. Esse tribunal é a sala de um rei. E lá nesse tribunal tem um trono. E na frente do trono, duas mulheres. Uma no colo com um bebê morto. E outra no colo com um bebê vivo. E as duas gritam que o bebê vivo pertence a elas. Ali há uma mentira, mas nenhuma das duas está disposta a se revelar sobre quem está mentindo. Não tem câmera para saber o que aconteceu com a criança que morreu. Não tem teste de DNA para saber quem é a mãe do filho vivo e quem é a mãe do filho morto. Não tem testemunha, porque a criança que morreu, morreu de madrugada. Não tem laudo. Apenas palavra contra palavra. Já teve situações assim? Palavra contra palavra. Emoção contra emoção. Grito contra grito. E eu me pergunto, quantos estão vivendo isso aqui hoje? Um lado, o seu coração diz uma coisa. Do outro lado, o seu coração diz outra coisa. Uma pessoa fala e diz, vai. Aí chega outro e diz, fica. O relatório diz, sim. Mas outro relatório diz, não. E aí você olha no espelho e diz, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não tenho clareza. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão muito emocionalmente desequilibradas, mas espiritualmente confusas. Vamos falar de confusão?
Confusão é saber que tem que fazer alguma coisa, mas não saber o que fazer. Confusão é saber que tem que tomar uma decisão na vida, mas não fazer a mínima ideia do que fazer. E aí eu escuto a pior parte de mim, que são as minhas emoções. E eu vim aqui declarar sobre a Lírio. Deus não chamou a nossa igreja para viver empurrada pela dúvida. Não, nossa igreja não vai caminhar debaixo de dúvida. Nossos cultos não serão marcados por dúvida. Nossos líderes não serão líderes cheios de dúvida. Nossos voluntários não serão voluntários em crise de dúvida. Deus nos chamou para governar com entendimento do alto. Deus nos chamou para termos revelação do alto. Esse negócio de não sei, vamos ver o que dá, como se a nossa vida fosse solta. Repita comigo: se eu não governar, alguém governará por mim. Se você não liderar, alguém vai liderar por você. Se você não criar seus filhos, alguém vai criar seus filhos por você. Se você não conseguir captar o seu dinheiro, o seu recurso, alguém vai captar o dinheiro que era para ser seu. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. Nesse dia, Salomão enfrenta um caos. Ele está sentado no trono e ele tem uma das causas mais difíceis para serem julgadas: narrativa contra narrativa, drama contra drama, mãe tremendo contra mãe tremendo, mãe chorando contra mãe chorando. E o que é que eu vou fazer quando duas alternativas se parecem? É por isso que nós temos pessoas cansadas, porque estamos julgando a vida baseada no drama das pessoas, baseada nas histórias que ouvimos. Tomamos partido, e ali eu tenho uma mãe dizendo que é uma injustiça, porque a outra está com o filho vivo dela, e a outra está dizendo: não, esse filho é meu. E o que Salomão vai fazer? O versículo 24 de 1 Reis responde. Salomão toma uma decisão que ninguém esperava. Mas ninguém esperava, ninguém imaginava. Ele não teve uma conversa longa. Ele não montou um divã. Ele não mandou servir cafezinho. Ele não fez um curso. Tem uma narrativa aqui, tem uma narrativa ali. Tem um drama aqui, tem um drama ali. Tragam-me a espada. Tragam-me a espada. Não foi um curso, não foi uma pesquisa. Salomão resolve o conflito: tragam-me uma espada. Então o rei disse, deixa eu ler o anterior por favor, 24. Tragam-me uma espada, e trouxeram-lhe. E ele ordenou: cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. Ninguém esperava por isso. Nenhuma mãe esperava por isso. Talvez algum conselheiro diria: ele está louco. Tem situações na vida que não se resolvem com opinião, se resolvem com espada. Tem situações na vida que não se resolvem com conversas longas, se resolvem com espada. Terapia é muito bom. Conselho é maravilhoso. Sentar para aprender é incrível. Mas sem espada, a verdade continua escondida. Sem espada, eu corro risco de sofrer. Porque quando Salomão manda pegar a espada, há um grito no meio do salão. A mãe verdadeira grita. A mãe verdadeira diz: entregue o meu filho a outra, porque eu prefiro vê-lo vivo nos braços dela do que ver meu filho separado ao meio. Aí o rei olha e diz para aquela mãe que gritou para entregar o filho: dei o filho a essa mãe, essa primeira mãe,
E a Bíblia diz que em todo Israel o povo respeitou o rei, porque viu que havia algo de Deus nele para fazer justiça. Agora profetiza comigo: diante da espada do rei, a verdade aparece. De novo, diante da espada do rei, a verdade aparece. Esse é o nosso problema. A espada não cortou o bebê. Não, Salomão não fez nenhum mal ao bebê. A espada cortou a intenção. A espada cortou a tentativa do inimigo de implantar mentira. A espada cortou a intenção da injustiça. A espada cortou e separou a verdade da impostora. A verdade separou o amor genuíno da conveniência. A espada não machucou ninguém. A espada só trouxe a verdade. Porque diante da espada, a verdade aparece. O golpe dos impostores cai por terra. E sem a espada, esse é o problema, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, voluntários, membros. Sem a espada, é palavra contra palavra. É história contra história. É choro contra choro. Talvez sua vida não precise de histórias difíceis. Talvez sua vida esteja precisando de uma bela espada do rei para trazer a verdade para aquilo que importa. Porque quando Salomão pega a espada, a mentira se entrega. O impostor é exposto. O inocente é preservado. A justiça é restabelecida. A espada revela quem é quem. E uma sociedade, uma igreja, um ministério sem a espada do rei é um lugar onde os inimigos destroem. Se não houvesse a espada do rei, haveria uma tragédia naquele dia. E hoje nós podemos sofrer isso. Você conhece alguém que sofreu um golpe sentimental? Conhece alguém? Que foi iludido por alguém que disse que amaria, cuidaria? Eu já vi gente, sai direto nos programas de domingo à noite, lá Domingo Espetacular, de uma moça que se apaixonou por alguém, e o rapaz prometeu tudo, e a pessoa deu conta bancária, fez empréstimo no banco, deu dinheiro, e passou alguns momentos, o homem sumiu, e a pessoa está com uma dívida milionária. Isso é um golpe sentimental. É um golpe. É alguém contando uma história que só a espada revelaria qual é. Ou um golpe espiritual. Tem gente que parece ser tão santo que até afasta. Já viu gente assim? Não vou conversar com esse irmão não, porque ele é tão santo, ele é tão espiritual que ele repulsa a gente. Enquanto Jesus Cristo ficava enroscando em crianças, alguns bestas hoje querem arrotar tanta santidade, tanta espiritualidade que ninguém suporta estar perto deles. Só pôr a espada perto que a máscara cai. Só pôr a espada do lado que os cambitos tremem. Golpe financeiro, pirâmide, um monte de crente caindo em golpe. Histórias dramáticas, emprestando dinheiro, golpe de telefone, caindo em verdadeiras idiotices, coisas que se você tivesse um pouquinho de racionalidade, você nunca aceitaria. O cara te promete um lucro financeiro que não existe. Aí você vai lá, porque ele chegou com uma Ferrari, porque ele chegou com um Lamborghini, você vai lá e compra, e daqui a pouco está com cara de besta. Sem a espada, você vai abrir a brecha para o inimigo. Por isso que Provérbios 12:1 diz, Salomão vai dizer, quem ama a disciplina, ama conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. A espada, ela é a repreensão. Nós odiamos a repreensão. Se você odiar a repreensão, a Bíblia chama você de tolo. Nós não gostamos de ser repreendidos. Nós fugimos da repreensão. Olha, eu posso não falar com você,
Só que se eu olhar para você hoje e falar assim: ô irmão, por favor, senta direito na cadeira, talvez você nunca mais olhe na minha cara. Você vai dizer: eu nunca mais volto lá, porque o pastor falou para eu sentar direito na cadeira. Mas nunca parei para pensar que talvez alguém mandando ou pedindo para eu sentar direito da cadeira seja uma forma de me ensinar a sentar. A gente quer ser jogador de futebol, mas não quer treinar. A gente quer crescer, mas só quer ouvir puxa-saco. A gente quer ser melhor, mas só quer ouvir bajulador. A gente pergunta para o outro: o que você pensa sobre mim? Mas a gente quer que o outro nos elogie, e não que o outro nos diga a verdade. E aí nós vivemos uma geração que vive atrás de filhos que não são seus, de resultados que não são seus. Filho faz coisa errada, o pai corrige, e o pai corrige porque ama, e o filho fecha a cara, odeia, porque nós não estamos preparados para sermos repreendidos. Olha, querido, o seu nível de crescimento está diretamente ligado à sua capacidade de não se ofender quando alguém te repreender. O que as pessoas fazem hoje? Se alguém ensina, muda de igreja. Se alguém repreende, é pessoal. Se alguém me confronta, é porque não gosta de mim. Aí eu mudo de departamento, eu mudo de região. O mentor fala a verdade para você, é a verdade, e você some, desaparece, muda de grupo, muda de contexto. E aí começa a escolher igreja pelo conforto, começa a escolher amizade por conveniência. Só que crescimento não vem com puxa-saquismo. Crescimento vem quando você ama a repreensão, e você diz: Deus, pode trazer a espada, eu estou disposto a mudar o que tem que ser mudado na minha vida. Eu tenho humildade para reverter o que tem que ser feito. Eu vou baixar esse orgulho. O que está matando as pessoas hoje é a altivez. Todo mundo quer ensinar e ninguém quer aprender. Todo mundo quer apontar o outro e ninguém quer olhar para si mesmo e dizer: aonde foi que eu estou errando. Todo mundo quer vomitar regra e ninguém quer ouvir. Mas a Bíblia diz que aquele que ama a disciplina, esse ama também o conhecimento. Mas quem odeia a repreensão é um tolo. É um tolo. É engraçado que quando a gente cresce na empresa, a gente logo consulta um consultor para trazer conselho para a gente. Mas na vida pessoal a gente não gosta. A gente não gosta de alguém que diz: olha, fala diferente, você está muito grosseiro. A gente está virando uma pessoa insuportável, repelindo gente boa. E quando alguém vem nos alertar, a gente fica com raiva da pessoa. Se você odeia a repreensão, a Bíblia chama você de tolo. 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 Mas diante da espada do rei, o tolo é desmascarado. Diante da espada do rei, o golpe não se consuma. E eu tenho uma pergunta honesta para eu revelar a visão para você. Por que as nossas emoções estão escolhendo o nosso futuro? Por que os nossos sentimentos estão definindo para onde vai a nossa família? Porque tem uma mãe com uma criança no colo, morta, porque ela deitou-se em cima da criança, ela sufocou a criança. Eram duas prostitutas, uma matou, mas ao invés dela dizer: eu vou aceitar o luto, porque essa é a verdade. Eu perdi um filho, eu cometi um erro, eu sufoquei a criança morreu, eu vou enfrentar o luto. Não, ela escolhe a mentira de trocar os bebês à noite, porque ela prefere encarar uma vida debaixo de mentira do que debaixo de verdade, porque as emoções estão dizendo: você está triste, você merece a mentira, porque olha o que fizeram com você, você é uma vítima. Você precisa entender que tem gente que não aceita conselho porque está se sentindo ofendido, tem gente que não trata pecado porque diz que emocionalmente está desequilibrado e justifica o pecado na vida. Tem pessoas que não se posicionam porque tem medo da reação dos outros, não vão gostar de mim. E quem é que governa a nossa vida? A Bíblia ou o que eu sinto?
Quem é que governa a minha vida? O Espírito Santo ou a boca das pessoas? Quem é que governa a minha vida? A verdade ou a mentira? Quem é que governa a minha vida? Aquele que deu a vida na cruz do Calvário ou o igual? Deus hoje trará a espada do rei. Nós viveremos o melhor ano da nossa vida. Não cairemos em golpes, porque quem vai governar Lírio não é a ferida. A ferida não governará nosso ministério. A ferida não governará a nossa mente. Não, podemos até ser feridos, mas não seremos governados pela ferida. Você não vai ser governado pela ferida. Não importa o mal que te fizeram, você não será governado pela ferida. Você não andará como um ferido. Você não será governado pela carência. Pode até ter sido abandonado, pode até ter sido largado, mas a carência não te fará decidir. Você não será governado pelo trauma. Ao longo da vida a gente tropeça, ao longo da vida as pessoas nos traem, ao longo da vida coisas angustiantes acontecem, mas eu não serei governado pelo trauma. Eu não serei um pastor traumatizado, um presbítero traumatizado, um líder. Eu não serei alguém governado pelo medo de desagradar. Medo de desagradar. Eu tenho medo que fulano saia da igreja. Eu tenho medo. Não. No tribunal de Salomão, não é o choro das mulheres que governa. No tribunal de Salomão, não é o drama da vida das pessoas que governa. No tribunal de Salomão, quem governa é a espada do rei. Porque nada é mais espiritual do que decidir certo. Repita comigo: nada é mais espiritual do que decidir certo. Emoções são ótimas servas, mas péssimas governantes. Ora em línguas, canta, chora, mas na hora de decidir sobre namoro, casamento, finanças, ao invés de levar a espada, simplesmente diz: o que eu estou sentindo? Não, Deus está dizendo: não é o diabo, foi a sua decisão sem a espada que desgraçou a sua vida. Não foi demônios. Mas hoje nesse culto nós viveremos algo do alto. Agora, o que é que levou Salomão a viver isso? O que levou Salomão, ao invés de entrar numa história dramática, ter uma capacidade de decidir tão forte? 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Deus diz para Salomão: me pede o que você quiser. O que você quiser. Você pode pedir o que você quiser. Imagine se Deus abrisse isso para você. E aí Salomão diz: dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Salomão pede aquilo que a maioria não pediria. A maioria diria: me dá fama, me dá dinheiro, mata meus inimigos, destrói aquele encapetado que me perseguiu, me dá de conforto, eu quero conhecer a Europa, eu quero ir para Orlando. Não, ele pede uma espada invisível para julgar como Deus julga. Ele diz: Deus me faz pensar como o Senhor pensa. Deus me faz decidir como o Senhor decide. Deus me faz falar como o Senhor fala. Porque um homem cabecinha de coco sentado no trono, quando vem as duas mulheres, ele ia ficar tentando jogar a cara e coroa, ele ia ficar tentando desvendar lágrima. Mas tem coisa que o diabo é manipulador, ele mente quase tão bem quanto a verdade. Tem coisas que não adianta, está além do seu radar. Você precisa nesse ano pedir a Deus uma capacidade de dizer: eu vou decidir de forma certa, eu vou escolher de forma certa, eu vou conduzir meus filhos de forma certa, eu vou liderar de forma certa. Grita bem alto: porque nada é mais espiritual do que decidir certo. Nada é mais espiritual do que decidir certo. Nada. Não adianta cantar em línguas se você decide errado lá fora.
Não adianta pregar bonito aqui se você tomar decisões erradas no seu relacionamento. Não adianta você ser um belo voluntário aqui fora e ser um picareta na sua empresa. Não adianta você rodar como crente aqui e a sua boca ser uma boca de tolo, fala palavrão no trânsito, fecha os outros. Não, nada é mais espiritual do que decidir certo. Nada é mais espiritual do que abrir a boca e dizer: eu não falo como homem, eu falo como aquele que tem o caráter de Deus. Deus te dará o caráter dele, Deus te dará a presença dele, Deus te dará aquilo que ele tem para dar a você. Deus tem. E como é que eu obtenho a espada? Provérbios 2 vai dizer, Provérbios 2, do 1 ao 5: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Fala comigo, primeira coisa: desejar. Desejar. Ninguém tem a espada por acidente. A espada não vem caindo. Não, eu desejo. O que você quer, Salomão? Eu quero a espada. Eu quero a espada. Eu quero a espada. Eu não quero ser feito de trouxa. Eu não quero que ninguém me engane. Eu não quero que o diabo entre na minha casa. Eu não quero olhar por um lobo vestido de cordeiro e cair nesse joguinho, não. Senhor, me mostra o que está atrás da máscara. Senhor, me mostra o que está atrás da fantasia. Senhor, me mostra o que está atrás dessa conversa bonita. Senhor, eu quero a espada. A mentira está lutando para parecer a verdade. Se eu não tiver a espada, eu vou errar. Se eu não tiver a espada, eu vou quebrar. Me dá, me dá, me dá, me dá. Segunda coisa que ele fala: peça, peça. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta, peça, peça, peça. Deus, eu vou para uma reunião hoje, me dá. Senhor, eu vou para uma conversa difícil hoje. Senhor, deixa eu sair daquela reunião melhor do que eu entrei. Ninguém vai me ganhar na conversa. Ninguém vai me deixar preso numa caverna. Deus, me dá a tua espada. Desejar, pedir. Terceiro, buscar. Não é ler por obrigação a Bíblia. Não é cercar de gente, puxar saco. É buscar. E para buscar a espada, tem que ter gente que tem a coragem de apontar o dedo na tua cara e falar: você está errado. Quando alguém fala que você está errado, você fica com raiva ou você para pensar? Porque se você fica com raiva, a Bíblia chama você de tolo. Você é um belo tolo. Se você vive irritado quando alguém te repreende, você é um tolo. Esse é o seu nome. Não é adorador, não é servo de Deus, é um tolo. Um belo tolo. Você vai para casa revoltado, bufando, e Jesus está dizendo: tolo, 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 tolo. Por que Pedro foi o primeiro líder da igreja? Porque quando Jesus disse que ele estava encapetado, quando Pedro disse: imagina, o senhor não pode ir para a cruz. Quando Jesus o repreende, ele não fica com raiva de Jesus. Ele baixa a cabeça e diz: está certo. Quando Jesus quer lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz: o meu o senhor não lava. O meu o senhor não. Jesus diz: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então lava o corpo inteiro. Porque Pedro era meio sonso, meio avoado. Mas quando Jesus o repreendia, ele não retrucava. Ele baixava a cabeça e dizia: tá certo, é isso aí. O seu nível de lidar com a repreensão diz se você é um tolo ou se você é um sábio. Busque. E quem quer a espada do rei não tem medo de repreensão. E quarto, deixa a espada te cortar primeiro. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. O autor de Hebreus está dizendo: a espada separa o espírito, separa a ferida de um lado, a vontade de Deus do outro, separa o trauma
do propósito. A espada, ela revela o que você precisa e o que você não precisa, o que você guarda, o que você joga fora. Sem a espada você é uma bagunça, sem a espada você é um fracasso, sem a espada você é manipulado, sem a espada as pessoas vão brincar com a sua cabeça, sem a espada as histórias tristes vão te convencer, sem a espada você vai perder o propósito, sem a espada você vai se distrair, sem a espada você vai deixar de ser um crente de unção para ser um crente de conchavo, sem a espada você vai ficar mais dependente de salinha do que de altar, sem a espada você vai esquecer quem te chamou, sem a espada você vai esquecer quem é que te alimenta, sem a espada você vai ficar segurando gente que quer ir embora, mas com a espada você dobra o joelho, e por mais que alguém tenha drenado você, sugado você, amagoado você, aquele que te chamou te alimenta, aquele que te chamou te sustenta, aquele que te chamou te garante. A espada, eu estou buscando a espada. A espada vai expor, levanta a mão, todas as falsas intenções. A espada vai expor todas as falsas narrativas. A espada vai justificar quem você é. E diante da espada, o auto-engano é quebrado. Estenda a mão para frente. Nós não viveremos uma igreja na base do acho. Nós não seremos uma igreja governada por notícias boas ou ruins. Nós somos uma igreja que vai abraçar a disciplina e a correção. Se Deus quiser nos corrigir, estamos prontos. Se Deus quiser nos repreender, estamos prontos. Se Deus quiser mudar tudo em nós, Ele pode, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Essa igreja não tem dono, essa igreja tem um único dono, Jesus Cristo. Repita comigo: Senhor, hoje eu me rendo. Eu não sou mais governado pelo que eu sinto, mas eu sou governado pelo que o Senhor diz. E eu vou aprender a amar a correção, amar a instrução e amar a repreensão. Por tudo isso, eu quero declarar qual é a visão de 2026. Segura aí. Essa visão vai permear nossas igrejas, nossa casa, nossa família, e tudo que o Espírito já falou aqui hoje para você, tudo, ao seu coração. Eu quero anunciar diante de Deus, diante da igreja, diante dos anjos, diante de demônios, qual é a visão que vai permear o nosso ministério em 2026. Preparem-se. Bem-vindos ao ano da sabedoria. Deus nos dará a espada. Deus nos dará a espada. Deus nos dará a espada. Vamos nos colocar em pé. Estenda a mão para frente. Eu declaro que a sabedoria vai revelar toda a verdade na sua vida. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, nada ficará em trevas. Onde havia dúvida, haverá luz. Estenda a mão. Eu profetizo que a sabedoria vai te dar discernimento sobre quem é quem. Pessoas, ambiente, conexão. Nenhum engano, golpe, manipulação terá o poder sobre a tua vida. Eu declaro que a sabedoria do alto governará tuas emoções. Você não será dirigido pelo medo, pelos impulsos e pela carência. A mão de Deus te conduzirá. Eu declaro que a sabedoria estará sobre a tua família. Decisões certeiras, conversas transformadoras, alinhamentos profundos, a paz duradoura dentro da tua casa. Eu declaro sabedoria financeira. Você saberá quando avançar, quando esperar, quando plantar, quando colher. Você vai prosperar sem perder a tua alma. Eu declaro sabedoria no teu ministério. Você vai ter clareza no teu chamado, decisões maduras, relacionamentos saudáveis, discernimento para saber o que é de Deus e para saber o que é distração. Eu declaro que a sabedoria vai quebrar ciclos antigos,
padrões emocionais, decisões repetidas, vícios na tua alma, caminhos que te levaram à morte, não prosperarão mais. Eu declaro sabedoria para preservar tudo que Deus te deu. Você vai remover o que está morto, pesado e tóxico na tua vida. Levanta as mãos para frente. Eu declaro que você vai saber quem abraçar e quem rejeitar. Eu declaro que você vai saber quem tem que te acompanhar e quem não pode mais te acompanhar. Eu declaro que tem pessoas que você vai amar de perto e você vai amar alguns de longe. Deus te dará sabedoria em 2026. Eu declaro sabedoria para decisões que vão encurtar o caminho. Aleluia. Decisões sábias que vão abrir destino e fazer você avançar em meses o que deveria avançar em anos, em semanas o que avançaria em meses, e em dias o que avançaria em semanas. Agora levanta a mão que é a última. Eu profetizo que o nosso ministério será marcado por sabedoria. Uma igreja madura em decisões, uma igreja forte em discernimento, uma igreja com profundo conhecimento e uma referência de geração em geração. Bem-vindos a 2026, bem-vindos ao ano da sabedoria. Deu glória a Deus, deu aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós queremos consagrar, estamos prontos para a espada do rei. Dramas, histórias tristes não vão entrar na nossa cabeça. Temos a sabedoria, a sabedoria. Nós declaramos, ó Pai, a expansão das nossas igrejas, a expansão dos nossos sonhos, para a glória de Jesus. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!